Oscar Filho, ontem a gente falava do início dos trabalhos das campanhas ali pelo Brasil, Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também, São Bernardo do Campo com o presidente Lula, Flávio Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, berço do bolsonarismo, ali no posto 5, até dei uma olhada onde é que eles fazem normalmente os palanques dele ali, de Jair Bolsonaro antigamente. Falamos ontem e, nossa, eu fui escorraçado na internet. Falando, você é esquerdista, você é petista, você é isso, você é comunista, tudo zuzista. Posso te falar por quê? Não, por quê? Por que você foi escorraçado? Vamos ver então. Porque o Oscar Filho, ele fez uma conta que eu não sei se é verdade ou não, e aí eu não vou discordar de você, eu só vou trazer o motivo pelo qual você foi escorraçado. O Oscar Filho fez uma conta trazendo o número de participantes... 40 mil. O número de participantes na campanha do presidente Lula versus o número de participantes na campanha do Flávio Bolsonaro. São fatos, né? Aliás, eu errei. Fatos não. Eu errei. Fatos que a gente não tem realmente a comprovação desse dado. A contagem desse tipo de evento, ela acontece de uma forma desmedida. Mas é uma estimativa, gente. Se o lugar ocupa 40 mil lugares, então provavelmente, como estava cheio, então ocupou 40 mil lugares. É mais ou menos isso. Mas eu errei. Eu disse que era 16 mil lá em Copacabana, foi Copacabana, né? Lá no do Flávio? Na verdade, não. A estimativa foi de 9 mil. Ou seja, eu ainda errei pra mais pra galera do PL. Olha só. Não sabemos, não temos exatamente agora, esse só uma dado. coisa. Pra quem me chama de petista, vê os outros programas que a gente fica falando do Lula aqui. Agora a gente acabou de fazer uma matéria zoando o Lula. Inferno. Exatamente. A galera acha que a gente é enviesado aqui, não é não? Bom, e aí ontem a gente falou sobre o início das campanhas e a gente viu que a campanha do presidente Lula foi recheada de participações ali importantes ao redor dele, importantes do ponto de vista do PT, Fafá de Belém, Kleber Lucas, cantora, Janja, ele rodeado desse público da esquerda ali. Aí Flávio Bolsonaro esteve mais sozinho. Flávio Bolsonaro não teve a participação de grandes personagens da direita do bolsonarismo aqui no Brasil. E é sobre isso que a gente vai falar. Tem aqui o enunciado da nossa notícia para nossa audiência. Flávio Bolsonaro está sozinho? Poxa vida, hein? Poderia colocar uma música triste agora. Poxa vida. Será que ele está sozinho ou não está sozinho? E esse é o nosso debate de hoje. Estaria Flávio Bolsonaro, que nem a Paula Nobre está neste momento? Eu não entendi para onde ele foi, eu fiquei procurando. Bom, eu tô sozinha nesse momento. Flávio Bolsonaro, eu acredito que ele não está sozinho, mas até estar sozinho neste momento, Flávio Bolsonaro pode conquistar uma estratégia com isso. Sabe por que a gente está falando isso? Eu, aliás, não o Oscar Filho, inclusive a nossa audiência, a gente quer saber se você também tem razão nesse programa, então deixa no chat, nos comentários o que você acha disso. Mas Flávio Bolsonaro, que a gente fala muito o tempo todo, que ele precisa sempre estar à sombra de alguém, estar à sombra de Jair Bolsonaro, tem a sombra por trás dele ali, o Milei, alguns outros representantes da direita. Agora ele tá sozinho, agora ele tem que fazer sozinho mesmo o caminho dele. Isso não seria bom pra ele? Então você não concorda comigo, Paula, que ele tá sozinho? Eu tenho dito isso pra caramba aqui. Eu acredito que sim, eu acredito que ele está sozinho sim, mas eu não acredito que isso possa ser uma desvantagem neste momento. Ah, não, Paula. Oscar Filho, você o tempo todo falou que o Flávio Bolsonaro, ele tá rodeado de sombras, as pessoas estão ao redor dele, as pessoas estão fazendo uma redoma nele, ele não tem personalidade. A Paula falou que ele está rodeado de sombras. Você falou assim, tem sempre alguém à sombra. Ele está à sombra das pessoas, não que Você entendeu? Ele está rodeado de sombras, ele está nas noites do terror do Play Center. Você entendeu, Oscar Filho, você entendeu. Entendi. Nossa audiência entendeu também, porque aí na hora do corte, aí começa Paula Nobre, sim. Não, mas é só pra sacanear. Então, eu tô falando isso porque você sempre fala que a música, que Flávio Bolsonaro tem alguém por trás dele. Por conta de ele, porque ele precisa de uma personalidade. Mas agora ele tá sozinho, e aí? Agora ele reage. Então, mas daí ele precisa saber com quem que ele se junta pra poder ter a personalidade dele, entende? Não é que a pessoa sozinha vai criar a personalidade dela. Ela pode muito bem estar com outras pessoas e ter a personalidade dela. Virgem o Bolsonaro, que angariou toda essa galera. Foi o Bolsonaro que trouxe o Silas Malafaia pra perto dele. Foi o Bolsonaro que atraiu o Nicolas. Okay. Toda a direita, vamos dizer assim, entende? Então, o Bolsonaro, que tem personalidade, o Flávio não, ele conseguiu. E é isso que eu quero dizer. E sabe de quem que ele está à sombra, o Flávio Bolsonaro? Lula. Porque assim que o Lula fala assim, não vou pro debate, ele fala, então eu também não vou.
Gente, era a chance de ele ir lá e detonar o Lula. Falar, o Lula não está aqui porque ele está sendo covarde, ou sei lá o que ele poderia falar lá. Podia xingar pra caramba o Lula. Não, e daí ele fica então nesse joguete de tipo assim, ele não vai, eu também não vou. Ele não vai se dispor, eu também não vou. Então isso mostra o quanto ele tem, sei lá, receio, medo. Ele precisa, cara, falta 1 mês e meio pro negócio, precisa acordar, pô. Vamos colocar essa primeira notícia aqui, relacionado a esse, entre aspas, isolamento do Flávio Bolsonaro, que é relacionado ao Silas Malafaia, que esteve muito nos palanques de Jair Bolsonaro aí pelo Brasil afora, e ele não esteve na campanha do Flávio Bolsonaro e disse que não vai participar das campanhas do Flávio. Realmente isso é um ponto em que coloca Flávio Bolsonaro em um isolamento, à medida que essas figuras são figuras importantes para o bolsonarismo, mas não significa que ele não possa trazer um novo elenco ao redor dele. Esse elenco está sendo construído, como Alfredo Gaspar. Mas é muito pouco, hein? Ah, Oscar Filho, pouco. Não, mas até outubro, isso que eu quero dizer, é muito pouco tempo. Ele tá perdendo tempo. Tudo bem, vai, acho que a gente tá exagerando um pouco, ele não tá isolado completamente. A partir do momento que o Malafaia diz que apoia Flávio, então quer dizer que ele não tá assim, sozinho, isolado, né? Mas não organizará atos de campanha significa o quê? Que ele está junto, mas não tá tão junto quanto ele poderia estar junto, não é mesmo? Talvez se o Flávio fosse até as igrejas pra orar com ele, talvez ele estivesse mais junto. Ele esteve em muitas igrejas. Mas eu digo assim, enfim... o que eu quero dizer é isso. Ele não tá completamente isolado, mas ele não tá tendo aquele apoio que ele poderia ter. Tem mais um também? Tem mais um também, coloca na tela pra gente, que é Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas também não esteve na participação do evento ali de candidatura de campanha do Flávio Bolsonaro. Tá matando uma mosca aí, Oscar Filho? Não, tava esperando entrar aqui, ó. E aí, olha só. Ele ainda deu um argumento nesses últimos dias, que é o seguinte, aí eu trouxe esse argumento para vocês, eu e o Oscar. Tarcísio diz não concordar com tudo do bolsonarismo e cita vacinas. Mais uma frase que mostra esse certo isolamento do Flávio Bolsonaro em relação aos seus apoiadores do bolsonarismo. Como assim não concorda com tudo do bolsonarismo? Fica a dúvida se no passado ele concordava com tudo do bolsonarismo, se não é só agora que ele não concorda. Vide a participação dele no debate com Fernando Haddad, na Band, em que ele agradece veementemente o presidente Jair Bolsonaro, mas ele não cita Flávio Bolsonaro. Veementemente é demais. Você mesmo que falou. Não, veemente não. Ele foi só agradecer. Ele agradeceu muito. É que eu acho, Paula, talvez, achismos, né? Que qual o bolsonarismo que a gente tá falando? A gente tá falando do bolsonarismo do Bolsonaro, do Jair, do pai, ou o bolsonarismo 2.0, que é esse do Flávio? É o mesmo. Não é o mesmo. O Flávio não representa nem o bolsonarismo do pai, nem o dele. Porque o dele não tem personalidade, como eu venho dizendo aqui, entende? A questão é, eu acho que o Tarcísio ele não quer se aproximar daquele bolsonarismo do Jair Bolsonaro, apesar de ele ser grato, porque é uma coisa muito forte, muito radical. E ele entendeu já que as pessoas não querem esse radicalismo agora, né? Até por isso que o Flávio tá bem nas pesquisas junto com o Lula, porque ele não tá sendo tão radical. Eu imagino que se o Flávio tivesse sendo mais radical como o pai dele era, ele não ia estar tão bem, porque não é exatamente isso que as pessoas querem. Por isso que tá meio que não tá tão pulverizado, né? Acho que ele tem tem pouco tempo, Você falou das pesquisas do Flávio Bolsonaro, você sabe que ele tem conseguido voltar o percentual de pesquisa positivo dele. Ele tá conseguindo flutuando, né? Ele tá flutuando, mas ele tá conseguindo voltar aquele percentual positivo lá atrás, antes do Banco Master. Sabe por quê? Porque teve a queda ali, o problema do Banco Master, aquele embrólio todo envolvendo Flávio Bolsonaro, aqueles pedidos, aquelas mensagens para Daniel Vorcaro. Ele cai nas pesquisas quando na época ele despontava, e aí ele consegue superar esse momento. Porque aí depois disso aconteceu tanta coisa também, foi carta, foi vídeo de Michele, foi tanta coisa em cima disso, ele foi conseguindo superar, foi conseguindo falar um pouco mais quem ele era, inclusive na campanha dele ele consegue fazer isso, e aí ele está atraindo esse eleitor de volta agora. Em contrapartida, a gente sabe que o Lula não aproveitou esse momento do Flávio Bolsonaro e se enforcou um pouco com essa escândalo do INSS aqui no Brasil. Ele que agora está caindo um pouco nas pesquisas. Agora o Flávio Bolsonaro está recuperando um pouco. Vídeo de últimas pesquisas aqui no Brasil. Então, mas você vê como o Lula sabe jogar? Ele vem com aquele negócio da blusinha justamente para dar esquece um pouquinho aquilo lá que aconteceu. Político antigo. Esquece um pouquinho, né? Mas é interessante que pararam de falar do caso Master também, né? Interessante isso aí. Porque o Flávio, por exemplo, disse que ia falar
ia prometer, e acho que estão guardando essa pergunta pros debates, e é por isso que eu acho que ele não vai nos debates. O que aconteceu com o valor de produção do Dark Horse? Ele não respondeu até agora. Faz mais de 90 dias que ele não fala sobre o assunto, então... Ele não respondeu, e aí Flávio Bolsonaro, já finalizando essa notícia, Flávio Bolsonaro decidiu não ir aos debates. Tudo bem, por essa questão de exposição, possivelmente por causa do caso Master e outro caso também. Lula também não quer ir para não ser cobrado do INSS. Ponto. Aí você fala pra mim, mas tem que justificar Flávio Por isso que Lula? tem que ir os dois. Tem que ir os dois. Vai os dois. Eu quero saber tanto do INSS quanto do Master. Quero saber de tudo. Quero que eles se falem na cara. O caso Master, e você, o INSS, e você isso, e você aquilo, e não sei o que. E o Pablo Marçal no meio, assim, fazendo, e aí, galera, calma, não, peraí. Não, peraí nada, vamos aí. Daí começa.